profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte ou crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário de Nossa Senhora Aparecida do Padre Donizete, você que nos ouve pela 107, pelas mídias do santuário, estamos celebrando nessa semana a 8ª da Páscoa. Todos os evangelhos que meditamos aconteceram no mesmo dia, no domingo da ressurreição.
Maria Madalena que vai ao túmulo e o encontra vazio. João e Pedro que vão correndo em outro evangelho e chegam lá e o túmulo vazio. Hoje os 2 discípulos de Emaús voltando para casa tristes e desanimados, e Jesus caminha com eles. Tudo aconteceu no domingo da Páscoa. Vemos aqui nesses 2, o Cleofas e o outro, que simboliza cada um de nós, a frustração, o desânimo, o desalento, a desesperança diante da morte de Jesus. Eles caminharam com Jesus, 3 anos com Jesus. Eles não eram do grupo dos 12, mas eram os outros discípulos que também acompanhavam Jesus. E tinham a visão de que Jesus seria o rei deles, o salvador deles contra o domínio romano. Era uma visão limitada. A gente não pode criticá-los. Às vezes temos uma visão também limitada das coisas. Eles não tinham ainda esse conhecimento, essa revelação plena do reino de Jesus, do céu. É uma coisa que vai devagar se aprendendo. Eles estavam presos mais à questão política. Jesus, o Salvador, o Messias vai vir libertar a gente de Roma. E Jesus vai ser o nosso rei, a gente vai trabalhar com ele. Os 12 vão ter um lugar de destaque, mas a gente também vai ter lá um trabalho importante em Jerusalém. Encontramos um libertador para a nossa vida, aqui nessa terra. Mas Jesus veio para nos libertar do pecado e da morte, uma libertação muito maior, e não só para aquele pequeno povo de Israel, mas para toda a humanidade. E qual era o sentimento de Cleofas e do outro discípulo? Esse sentimento de desapontamento. Imagine você caminhar com uma pessoa maravilhosa há 3 anos, que fez muitos e muitos milagres, e de repente você vê ele pregado na cruz e colocado no cemitério. O que eles pensaram, humanamente falando? Não adiantou nada. Nós caminhamos com Jesus, acompanhamos tantas maravilhas que ele fez, pregaram ele na cruz, ele não se tornou nosso rei, ele não se tornou nosso libertador de Roma, ficou pregado lá perto de outros 2 ladrões e bandidos. Um falou para o outro: vamos voltar para casa, perdemos o nosso tempo, 3 anos inúteis, vamos para Emaús. Emaús era a vila que eles moravam, 11 quilômetros perto de Jerusalém. Vamos passar um mico quando a gente chegar lá. Nossas esposas, nossos filhos, nossas mães, nossos parentes vão rir na nossa cara. Falamos para vocês, não é? Largarem mão desse Jesus, vocês ficaram atrás dele lá em Jerusalém. Aí agora ele morreu na cruz, estão voltando com o carão para casa. No caminho um falava para o outro: nossos amigos vão tirar sarro da gente. Olha lá, fizeram papel de bobo. 3 anos com uma pessoa que os enganou. Mas no caminho Jesus vai, ressuscitado, ao encontro deles, para animá-los, para mostrar que eles não iriam passar nenhuma vergonha, porque na verdade tudo era verdade. Jesus vai conversando: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão desanimados, cabisbaixos, andando por esse caminho, quase arrastando o nariz no chão, de tanta tristeza? Ah, peregrino, a gente seguiu um grande mestre em Jerusalém, mas na sexta-feira passada ele morreu, foi pregado na cruz, e agora a gente está voltando para casa, com uma mão na frente e outra atrás, e estamos até com vergonha de chegar lá em Emaús. O pessoal vai rir da gente, porque acreditamos em alguém que morreu e foi pregado. E aí Jesus começa a falar da palavra de Deus, começa lá dos profetas, daquilo que os salmos diziam a respeito do Messias. Mas os profetas não falaram
que o Messias passaria pela dor, pela morte, pelo sofrimento. Vocês não leram o Salmo 21 da palavra de Deus? Vocês conhecem o Salmo 21? Qual que é mesmo? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Traspassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso até contar todos os meus ossos. Olha aí, será que não é Jesus que esse salmo estava falando? Não é dele que esse salmo estava falando? Vocês não leram o profeta Isaías? Cuspiram na cara do Messias, açoitaram, bateram, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E os dois começaram então a ficar com o coração aquecido. A gente não tinha pensado nisso, que os profetas e os salmos falavam do Messias sofredor, mas foi ao partir o pão que eles reconheceram Jesus. A hora da Eucaristia, porque eles olharam para aquele peregrino e eles acompanharam Jesus 3 anos e eles sabiam muito bem como Jesus partia o pão. De que maneira Jesus partia o pão? Cada um de nós tem uma maneira de lidar com as coisas, até de partir o pão. Tem gente que não tem paciência, já pega o pão, faz assim, um nhoque, já rasga ele, arranca o miolo, passa manteiga e já come. Outro pega a faquinha, corta no meio, tchum. Outro pega, corta do lado, passa manteiga direitinho, põe na chapa, corta no meio. Cada um tem uma maneira de... E Jesus tinha a maneira, quando ele pegou aquele pão, com aquele carinho, olhou para o céu, agradeceu ao Pai. Obrigado, Senhor, por esse pão. Partiu, deu para eles comerem. Estava na casa deles. Aí os olhos se abriram. Nossa, é Jesus. E naquela hora Jesus desapareceu, porque ele estava presente ali naquele pão e no coração deles. Eles voltaram correndo para Jerusalém. Na ida, desanimados. Na volta, correndo de alegria, e encontraram os 11 discípulos e deram o testemunho. Jesus foi conosco no caminho e partiu o pão. E lá eles confirmaram, é verdade, Cleofas, é verdade. Ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para Simão e apareceu para João. Jesus está vivo para sempre. Hoje a palavra de Deus vem nos animar, nos encher de alegria e nos encher de esperança. Nossa esperança, nossa confiança, nossa vida precisa estar voltada para Jesus ressuscitado. Ele é a nossa esperança. Ele não nos decepciona, Ele não nos abandona, não nos engana, não mente para nós. Ele falou, eu vou passar pela paixão, pelo sofrimento, vou morrer numa cruz, mas vou ressuscitar. E aconteceu. Às vezes nós nos decepcionamos e perdemos a esperança e perdemos o chão, porque às vezes confiamos somente nas pessoas, colocamos a nossa esperança, a nossa felicidade, a nossa realização nas pessoas, e as pessoas nem sempre correspondem. Tem pai e mãe que coloca toda a expectativa no filho. Ai, meu filho vai estudar, meu filho vai fazer uma faculdade, meu filho vai ser um grande doutor. Fazem uma poupança para ele, já quando nasce. Abre uma caderneta de poupança, vai guardando dinheiro, porque quer que estuda, faz faculdade de medicina. Aí o menino cresce, o pai e a mãe falam, filho, você vai prestar a faculdade, você vai prestar o vestibular, tem a USP, tem aquela lá em Minas Gerais, você já tem 300 mil na poupança que guardamos para você fazer a faculdade de medicina. Aí o menino fala, não quero ser médico não.
Eu gosto de mexer com carro. Quero ser mecânico de carro, que é uma profissão bonita. Se não tiver um mecânico de carro, como é que a gente vai arrumar o nosso carro? Não quero fazer faculdade, quero ser médico não. Tenho medo de sangue, eu gosto de graxa. Mexer é com carro, arrumar carro. Aí o marido olha para a mulher, bem, aí ó. Desde criança a gente lutou, poupou, para ele ser um grande doutor. E agora ele quer ser mecânico. Vamos montar uma oficina então para ele poder trabalhar. Que tristeza, que tristeza. Aí montam a oficina para o menino e o menino fica feliz da vida. É o meu sonho. Nossa, eu sempre quis ser mecânico, fiz um curso técnico. O meu pai e minha mãe agora montaram esse lugar de mecânica para mim, compraram os equipamentos, os aparelhos. Obrigado, mãe, obrigado, pai. Eu sou o mecânico mais feliz do mundo. Arrumo uma namorada. Agora eu vou casar, mamãe e papai. Eu vou casar, que agora eu tenho minha profissão. Está aparecendo bastante carro para eu arrumar. Eu vou casar. Aí o pai e a mãe não quis ser médico. E agora já apareceu uma moça que vai casar com ele. E ele vai abandonar a gente. E a gente vai ficar sozinho. Colocou a expectativa no filho, sem respeitar a vocação, o gosto. Tinha que ficar contente. Você não quer ser médico? Que é uma profissão maravilhosa, quer ser mecânico? Estamos contentes com você. Vamos montar aqui uma oficina para você. O dinheiro que guardamos para você estudar, vamos montar oficina para você. Você está contente? Estou feliz, mãe. Estou feliz, pai. Você está namorando? Estou namorando uma moça muito boa, até da igreja. Vai até na missa no santuário lá, às 9 da manhã. Gosta de Nossa Senhora, gosta, Padre Dionísio. Beleza. Espera só um pouquinho, filho. Você está com 20 anos. Calma aí. Namora mais um pouco, depois nós vamos fazer o casamento, uma festança. Vamos chamar o Padre Aguinaldo, o Padre Paulo, o Padre Diogo para fazer o casamento. A gente faz uma festa, chama eles para comerem também. Alegria, sim, expectativa boa, respeitando cada um. Por quê? Porque a confiança está em Jesus e não nas pessoas, que têm seus sonhos, seus projetos, seus objetivos. E a gente, como pai, como mãe, como padre, como irmão, como irmã, como filho, como filha, como amigo, temos que ajudar. Mas se a gente coloca toda a nossa expectativa em alguém ou em nós, pode acontecer durante o caminho uma mudança. E aí, vamos andar na estrada como os discípulos de Emaús, com o nariz encostando na poeira. Deu tudo errado, meu projeto foi para o brejo, foi por água abaixo, o que eu queria não deu certo, Deus não escutou. Olha aí o que seu filho fez comigo, olha o que a minha mãe aprontou, olha o que o meu amigo, eu mesmo não consegui. Não, temos que ser os discípulos de Emaús na volta, ouvindo a palavra, recebendo a Eucaristia e alegres correndo. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Ele é o meu Salvador. Ele preparou o céu para mim e Ele me acompanha aqui nessa terra. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus mora no meu coração. Estou com Jesus. Ele não decepciona, Ele não falha, Ele não erra, Ele não engana, Ele é perfeito, é Deus. Luz, vivo, ressuscitado para sempre. E vai me ressuscitar no dia final. Coloque as mãos no seu coração, agradece. Nós vamos ouvir uma música. Vai pensando em quem você tem colocado a sua vida, sua esperança. Nas pessoas, em você, ou no Cristo ressuscitado? Tem que ser em Jesus ressuscitado. E aí você vai ser feliz, muito feliz, como os discípulos de Emaús. Obrigado, Jesus. Não consigo ir além do teu olhar,
Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à Igreja, devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo-o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Adiutori nostri nomine Domini, Domine che esaudi orazione meglio, Dominus vobisco, oremus Deus universam quantum creaturas vista, presmo legem, et voluntatem tuam, et sapietia per Christum Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sancto, descende vos, manete semper. Amém. Vamos aplaudir o Padre Donizete. Viva o beato Donizete! Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Jesus, o bom pastor! Viva! O profeta de Deus por aqui passou, veio e nos ensinou. Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós. Lá do céu, rogai por nós.